O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Ótima noite! Muito feliz novamente em estar nessa casa, não exatamente nessa casa, mas na Casa Cresce, né, que é uma família gigantesca, e Cresce mais especificamente, Cresce São Paulo, né? Então, muito feliz de estar aqui novamente. Nós vamos falar de um tema que eu acredito que é um calo no sapato do vendedor, né? É aquela hora da objeção, é aquela hora da dúvida do cliente, é aquela hora que dá gelo na barriga do vendedor, que é aquele vai e não vai, né? É aquele vai e não vai. Aquela comissão de 10 mil que está para entrar e eu não sei, o cara está fazendo aquela torcendo a boca, será que vai, né? Então, o que eu vim trazer para vocês aqui? Dentro da minha experiência, eu vou contar um pouco da minha história. Dentro da minha experiência, eu fui corretor, trabalhando com corretagem de lançamentos, né? E a gente passava também, obviamente, por algumas objeções. Então, eu vou trazer dentro daquilo que foi a minha experiência lá, mais aquilo que eu agreguei também durante a minha carreira, certo? Então, dentro do que é vendas, eu trabalhei venda de sapato, venda de pão na rua, venda de imóveis, e hoje eu vendo meus treinamentos, né? Já vendi treinamentos para outras instituições e hoje eu vendo meus treinamentos, além de mentoria. Legal? Então vamos lá. Sem muitas delongas, aqui um pouco do meu currículo. Eu vou passar rápido aqui, porque a Heloísa já deu uma boa introdução, né? Aqui eu destaco algumas coisas no que se diz respeito à venda, né? Eu vim conversando com um colega, eu vim de Caçapava para cá, estava numa mentoria para lá e vim para cá. E aí eu vim conversando com ele sobre essa questão de vendas, né? A venda, muitas vezes, é olhada pelas pessoas como algo que é chato de fazer. Eu vou incomodar alguém, né? Eu vou interromper a vida de alguém para oferecer alguma coisa. Certo? E dentro da minha jornada eu entendi que vendas é algo como se doar pelo outro, é algo como servir ao outro dentro daquilo que eu posso oferecer para resolver um problema. No caso de vocês, vocês resolvem problema no que está relacionado a sonho, no que está relacionado a uma necessidade de habitação, uma necessidade de morada, né? Então, isso é venda. Resolver o problema das pessoas, né? De uma forma simples, de uma forma dedicada, certo? E é isso que a gente vai conversar um pouco mais aqui. Bom, dentro da minha carreira, então, eu dei algumas mentorias, aí apareceu algumas turmas já, alguns treinamentos em company, a maioria deles em Taubaté. Eu tive bastante empresas que eu trabalhei em Taubaté, e de 2023 para cá, eu tenho buscado ampliar um pouco mais essas minhas entregas, né? Embora eu já entreguei também treinamentos para algumas regiões do estado, né? Mas eu tenho buscado agora ampliar um pouco mais essa geolocalização, buscando um destaque maior no Vale do Paraíba. Então, semana que vem, por exemplo, eu vou dar uma palestra lá em Lorena, né? Estive agora em Caçapava, tenho dado treinamento em Taubaté, hoje estou em São José. Então, é essa a ideia, é realmente ampliar um pouco mais para que a gente possa realmente conseguir ajudar mais empresas, ajudar mais pessoas, né? Muito bom. Aqui, eu gosto de trazer esses senhores aqui, que é da onde eu venho buscando também referências, né? É importante na nossa vida a gente ter referências. Esse é o Aaron Ross, um americano. Ele escreveu esse livro, Receita Previsível, e é uma metodologia o qual o Brasil já tem até franquia, que se chama Receita Previsível, o qual ele traz uma metodologia de que a venda ela pode ser dividida em papéis diferentes, certo? Então, tem uma pessoa que atrai um cliente, tem uma pessoa que aborda um cliente, tem uma pessoa que fecha com o cliente. Não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes que fazem papéis diferentes dentro de um processo de venda, certo? O que tem funcionado bastante. Por quê? Porque cada pessoa ele é bom em alguma coisa. E aquilo que ele é bom, ele se destaca, ele aumenta a performance. Isso faz com que aumente bastante as vendas, certo?
Então, eu trago isso como referência justamente para trazer essa metodologia americana para cá e a gente conseguir implantar isso de uma forma muito simples. Tá? Bom, esse é um outro também que se destaca aqui no Brasil. Conrad Adolph, ele era bastante conhecido dentro do marketing digital. Ele foi um dos desbravadores que roçou mato na época que o marketing digital nem sabia que era marketing digital, né? Isso há uns 10 anos atrás. Hoje ele também se posicionou como um expert em vendas, né? E Thiago Conce, que também é um outro grande aí, ele começou vendendo carro, se destacou e hoje vendendo treinamento também pelo Brasil todo. Por que eu busco esses três aqui? Justamente pela linguagem deles, são uma linguagem que é a linguagem que eu acredito no que se diz respeito a vender valor. O que nós precisamos fazer dentro daquilo que nós vendemos é vender valor para as pessoas, mais do que vender solução, certo? Porque isso a gente já tem aprendido, né? A gente precisa vender solução e não produto. Aliás, não venda produto. Se você tentar vender produto, você vai perder cliente, né? Se você vender solução, você já está ajudando. Mas mais do que isso, dá para vender valor para ele. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês aqui de como é isso, como é vender valor. Aqui algumas outras referências que eu busco também, dentro de vários livros, ao qual eu vou embasando a minha metodologia também. Eu destaco esse aqui, ó, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Alguém já leu esse livro? Nossa, dentro de uma sala aqui, eu acho que 5%, né? Agora você vai comprar e vai ler, né? Eu super recomendo, super. Esse livro foi escrito mais ou menos ali em 1930, ao qual esse senhor aqui, ó, Dale Carnegie, ele entendeu como influenciar as pessoas. Esse livro ele fala bastante do que é o comportamento, o relacionamento com pessoas. Mas, dentro do que é uma percepção para o olhar de vendas, se a gente não influencia, é difícil de vender. Certo? E quando eu digo influenciar, não é tampar o olho da pessoa, hipnotizar ela, não é isso. Muito pelo contrário. É entender o que ela precisa e, a partir daí, eu conseguir influenciar com a minha autoridade, com aquilo que eu tenho de entrega, com aquilo que eu posso gerar de valor. Certo? Então, super recomendo vocês lerem esse livro. Mais para o final dele, ele fala também de liderança, como influenciar na liderança. Acredito que a maioria de nós aqui... Quem é empresário aqui? Só para eu saber o número de líderes aqui. São poucos. Como empresário, a gente é líder naturalmente, né? A gente precisa estar ali influenciando e comandando pessoas, né? Muito bem. Bom, agora falando um pouco sobre as objeções. Por que as objeções aparecem? Vou até descer um pouquinho aqui. Por que as objeções aparecem? Vocês sabem me dizer? Quem arrisca algo? Por que elas aparecem? Oi? Medo. É uma boa justificativa. Quem está envolvido no processo de compra? Eu vou aprofundar isso. O que mais? Dúvida. E é isso. O cliente ele realmente tem dúvidas, né? Aliás, já cabe aqui uma dica para vocês. Não deixe o cliente decidir. Sabe por quê? Quem é um especialista? Você ou o cliente? Quem que conhece o produto? Quem sabe se aquele produto vai servir para ele ou não? Você ou ele? Ele acredita que ele comanda. Por quê? Ele está com o dinheiro no bolso. E quem tem o dinheiro no bolso acha que tem o poder, certo? E está tudo bem ele querer ter a opinião dele, mas cabe a você influenciá-lo mostrando que esse não é o ideal. Eu prefiro que você não compre a comprar e ficar descontente. Eu assumo essa responsabilidade. Eu sugiro que você compre esse daqui, que isso vai te deixar mais feliz, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Eu te recomendo isso, certo? Essa responsabilidade é nossa, né? E o cliente tem dúvidas, sim, ele vem com dúvidas, né? Ainda mais no mercado imobiliário, onde se tem bastante oscilações de regiões, de tamanho, de estilos, modelos, etc. Né? Então, ok, ele precisa ter, sim, todas as dúvidas dele sanadas. E nós, como especialistas, precisamos orientá-lo para que ele tenha, né,
toda uma satisfação em relação daquilo que ele está adquirindo. Você se sente perdido por objeções? Tem perdido venda por objeções? E o que é isso? É quando aparece a objeção e a gente fica, de alguma forma, tentando resolver, só que aquilo não se resolve, fica dando volta, né? E aí, o que acontece? O cliente não fala para a gente assim, ó, eu não vou mais comprar com você. Ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai embora e não volta. Isso é perder venda por objeção, né? E a gente não tem isso muitas vezes de forma clara, né? Ah, eu perdi uma venda por objeção. O cliente não voltou mais. Não, a gente não tem isso de forma clara. Ele vai, não volta, e a gente continua no nosso dia a dia e achando que aquilo dali é o processo dele normal, né? Não. Entenda você que se você não fechou com o seu cliente num momento oportuno, né, quando é uma venda de imóvel, a decisão muitas vezes leva alguns dias, né, porque é um investimento, é um bom dinheiro ali que a pessoa está desembolsando, então ele realmente precisa pensar, ela precisa realmente estudar aquele processo para que ele faça um bom investimento. Mas processo de investimento dentro de um imóvel, para mim, que já trabalhei com lançamento, leva em torno aí de uns 15 a 20 dias. Tá? Desde a ideia, desde a concepção, desde aquilo que ele imagina, né, que ele quer investir, comprar, até ele tomar a decisão. Dentro do que é imóvel de terceiros, a minha experiência é um pouco menor, mas eu acredito que deve ser aí em torno de uns 30 a 60 dias. Por quê? Porque envolve papelada também, envolve um monte de coisa, que em lançamento é mais rápido, né? Mas não pode passar muito disso. Tá? A não ser que ele não esteja com dinheiro, a não ser que ele não esteja com a situação para fazer financiamento. Aí é outras situações. Mas fora isso, não pode passar disso. Por quê? Porque ele quer comprar. E se ele quer comprar, ele está com aquela oportunidade, né? Ele está com aquele desejo naquele momento. A não ser que ele esteja só vendo mesmo uma excelente oportunidade. Vamos pensar no investidor. O investidor tem tempo para comprar quando ele quiser, né? Agora, uma pessoa que tem necessidade, não. Uma pessoa que tem necessidade, ela tem um prazo para comprar, certo? E é isso que nós precisamos estudar para fazer a melhor avaliação possível do processo de compra. Legal? Bom, o que eu acredito que acontece quando a gente perde venda? Para mim, são duas situações. Ou é falta de preparo do vendedor, ou é porque o vendedor não soube lidar com as informações, com a objeção. Tá? Para mim, são esses dois motivos que fazem perder venda. Certo? E falta de preparo, às vezes, o vendedor não tem todas as informações, está em processo de aprendizado ainda, né? Mas vamos imaginar que já é um vendedor de um bom tempo, né? De 5, 10 anos por aí. Se ele pede venda por objeções, eu vou trazer algumas coisas aqui que eu acredito que resolve. Tá? Eu acredito que dá um alinhamento muito grande para que você não perca mais venda. Vai te dar um norte muito grande em relação ao preparo. Né? Preparo não é algo que a gente vai aprender aqui em 1 hora, mas dá um bom pontapé para você estudar mais e aí não perder mais venda. Né? Muito bom. Vou te ajudar a preparar melhor e saber lidar com as objeções. Essa é a minha promessa de hoje. Tá? Legal. Antes disso, quero trazer um pouco da minha história para vocês. Bom, como que foi isso, né? Como que eu comecei lá de vendedor a hoje treinador de vendas, tá? Criado aí, né? Nasci em Taubaté, filho do seu Zé e da dona Otávia, semi-analfabetos, vieram da roça, de Natividade da Serra, né? Nossa região aqui mais para o lado da roça ali, né? Sou o terceiro filho de 6, né? Então, nessa época era bem comum ter uma filharada, né? Então, hoje já não é tão comum assim mais, né? Bom, ali, com os meus 10 anos, comecei a trabalhar. Eu era chamado de Pouca Sombra, né? Eu trabalhava numa lanchonete, onde tinha um balcão. Quando as pessoas precisavam pedir alguma coisa para mim, eu olhava para baixo assim, oi, pega ela para mim, por favor. Então, eu era conhecido como o Pouca Sombra. Imagina, 10 anos, um pirralho, né? Mas legal, foi uma excelente experiência.
Bom, ali já... o que eu trago de aprendizado, né, desse período aí? Nunca é cedo demais e nem tão tarde demais para começar alguma coisa, certo? Apenas comece e dê o primeiro passo. Hoje, não pode mais uma criança começar a trabalhar com 10 anos. É fora da lei isso, certo? Lá naquela época não tinha isso, né? E aí, considerar hoje que começar a trabalhar com 10 anos é pouco, é muito? Na minha opinião, obviamente não precisa colocar uma criança para trabalhar e fazer dinheiro, né? A gente sabe que em algumas regiões do Brasil isso é tão comum, né? Mas ensinar a ganhar o próprio dinheiro, eu acho super válido. Super válido. Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, meu sobrinho mora aqui em São José, ele tem hoje 13 anos, que ele aluga o sinal de Wi-Fi, do compartilhamento do Wi-Fi do celular dele para os amigos. Ele aluga 10 minutos. 10 minutos por tanto. Cara, eu acho isso sensacional. Ele está fazendo um trabalho, de certa forma, sim, mas ele está trabalhando com a cabeça, e melhor até do que isso, ele está empreendendo. E o que é empreender? Resolver os problemas das pessoas mediante uma troca monetária. Isso é empreender. Eu achei sensacional. Eu falei para minha irmã, cara, incentiva. Embora ele tenha sido chamado pela diretora para parar de fazer isso. Isso também é muito comum, né? Quando o negócio começa a dar certo na escola, né? A diretora para, não pode fazer mais isso, tal, né? Comércio dentro da escola, né? Imagina. Mas sensacional, né? Sensacional. E ele tem 13 anos. Muito bom. Bom, lá nos meus 20, partindo um pouco aí já da adolescência para adulto, tive um período que eu vendi pão na rua, e foi um período bem interessante. Nesse período, foi um pouco antes daquele período ali que eu fui trabalhar com uma corretagem de imóveis lá em Taubaté, né? Eu estava desempregado, estava difícil de conseguir emprego naquela época, eu estava recém-formado, não, eu estava no colégio ainda, estava fazendo colégio, e então eu não tinha ainda uma formação para procurar emprego, né? E aí um colega eu trabalhava de carrinho de hambúrguer à noite, e nesse carrinho de hambúrguer um colega me falou: olha, eu vendo pão durante o dia, quer experimentar? Eu falei: como é que é isso? Né? Porque de dia eu estou tranquilo, à noite eu estou aqui trabalhando, né? De dia eu estou tranquilo. Aí ele falou: funciona assim, assim, assado. Foi um período, então, de vender pão de porta em porta, bater de porta em porta. Alguém já experimentou vender de porta em porta? Seja o que for, dentro de residência ou de loja em loja, né? É daquele jeito, né? Daquele jeito, não é fácil. Mas é uma experiência sensacional, em termos de ter resiliência, né? E aqui, já um pouco depois, aliás, foi por meio do pão que me abriu a oportunidade. Eu fui vender pão numa imobiliária, e o dono perguntou para mim: você não quer trabalhar aqui? Eu falei: eu acho que é um pouco diferente vender pão, vender imóveis, né? Não sei, eu acho que é um pouco diferente, né? Não, fica tranquilo, eu te ensino, né? E eu então fui trabalhar justamente com o Silvinho. Aliás, o Silvinho, ele é de São José, né? Vocês conheceram o Silvinho? Silvio de Paula? Os mais antigos, talvez, né? Uma pessoa sensacional. Infelizmente, ele já foi lá para o andar de cima, né? Mas uma pessoa sensacional, me viu ali, de alguma forma ele viu ali naquilo que eu estava fazendo que eu podia ser um corretor da empresa dele, né? E ele falou: eu ensino, eu dou treinamento, e lá eu comecei, certo? Trabalhei lá durante 5 anos. Bom, aí depois, aqui é o aprendizado, né? A resiliência faz a oportunidade. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava vendendo de porta em porta até que me apareceu uma oportunidade, né? Olhe para frente e haja. Se a gente ficar realmente naquela situação de será que eu vou, será que eu não vou, será que isso aqui é para mim, será que não é? Olha para frente e haja. Vai ter oportunidade, né? Muito bom. Continuando aqui, então. Lá, já nos meus 30 anos, parti para uma outra carreira. E eu gosto de falar
da minha jornada como vários ciclos diferentes, né? Então, eu tive um ciclo ao qual eu entrei como CLT, foi justamente um pouco antes ali daquele período que eu vendi pão. Trabalhei de CLT em alguns lugares, né? Aí, depois, entrei para trabalhar na imobiliária. Fiquei durante o período lá na imobiliária. Ao sair da imobiliária, eu queria muito fazer faculdade, então prestei um concurso público, entrei como funcionário público na Unital, fiz a faculdade. E lá apareceu a oportunidade de entrar na vida acadêmica. E aí eu entrei na vida acadêmica, fiquei mais 10 anos. Mais uma jornada, né? Onde eu fiz o mestrado e o doutorado, tive a oportunidade de trabalhar no ITA. E já um pouco depois, ali nos meus 36, abri a minha primeira empresa formal, aí foi junto com o meu irmão, né? Onde eu abri uma empresa de engenharia, a gente fazia aqueles equipamentos, né? São painéis elétricos, que é algo parecido com isso aqui, só que isso aqui é da rede de informação, né? Aqui não tem, aqui são só fiozinhos azuis que tem aqui. Esses daqui são aqueles maiores, onde a gente realmente liga um monte de coisa, né? Máquinas e essas coisas. Bom, foi a primeira vez como empreender como empresa formal e a segunda como empresa, porque eu tive o carrinho de hambúrguer e depois tive essa. Legal? Muito bom. O que eu aprendi nesse período aí? Existe um jeito certo de fazer qualquer coisa. Isso se chama método. Tá? Lá na época de mestrado e doutorado, eu tive que ler muitos artigos, ler um monte de documentos, né, um monte de patentes, né, para poder entender toda aquela parte científica e também poder escrever o meu. Certo? O que eu aprendi? Que tudo tinha um jeito certo de fazer. Tudo. Tudo tem um método, uma metodologia. Alguém que já estudou um bom tempo antes para deixar algo pronto para você ler e fazer, ou replicar. Certo? Por isso que eu recomendo muito que você faça treinamento, que você faça mentoria, que você faça curso. Por quê? Alguém, para chegar naquilo que está passando, levou uma jornada. Você vai pegar em 1, 2 horas aquilo que está sendo exposto e colocar na sua vida. Certo? Então, é importante a gente entender de métodos, é importante a gente entender de aprendizados da vida do outro. Né? Tem um escritor, eu não vou me lembrar agora qual foi o escritor que falou isso, mas ele falou assim, cara, livro deveria ser uma coisa de R$1.500, R$2.000, porque uma vida inteira de uma pessoa em 100 páginas, 150 páginas, 200 páginas, e ali ele coloca realmente tudo que ele sabe de bom daquele assunto. Então, deveria ser algo caro, mas não é. Né? E está tudo bem. O fato é que ele quis dar esse valor, porque realmente é. E você, em algumas horas, em alguns dias, você consegue absorver todo aquele conhecimento. Né? Muito bom. Aí, outro período, já nos meus 40, empreendi pela terceira vez, comprei uma franquia de semijoias, um período bastante interessante também, foi quando eu aprendi que o mercado feminino é espetacular. Venda qualquer coisa para a mulher. Venda qualquer coisa, qualquer coisa. O que você quiser vender, que mulher gosta, você tem um bom negócio. Né? E eu tinha realmente essa franquia e eu vi como vendia, era uma beleza. Né? Muito bom. Já ali nos meus 40, né, saindo ali desse período, vindo para esse, minha segunda empresa formal, que é essa que eu tenho hoje, de treinamento e mentoria, né, e a quarta vez para empreender. Né? Por que eu estou falando aqui também? Né? Primeira vez, segunda vez, terceira vez empreender. Porque a gente aprende com os erros. A gente aprende. Cada uma dessa empresa que eu abri e fechei, eu entendi, cara, não é desse jeito. Custou meio caro para mim isso aqui. Mas não é desse jeito. Essa daqui foi importantíssima para mim, porque eu comprei uma franquia sem ter uma mínima noção do que é franquia, do que é mercado feminino, do que é semijoias, não sabia nada. Só comprei porque eu achei que era interessante, a marca era boa, e etc., bora trabalhar. Né? Só que daí que você vai ver o quanto aquilo tem todo um conhecimento que tem que ter por trás, e se você não tem aquilo, você vai dar uns grandes tropeços até entender.
né? Então, ok, tudo bem, fez parte do meu processo, mas foi justamente aqui que eu entendi de negócios. Quando eu comecei a tomar esses tropeços, cara, deixa eu estudar. Para eu que já tinha estudado mestrado, doutorado, estudar para mim é só uma questão de catar e ler, né? Já estava no meu sangue. Então, isso aqui me ensinou muito sobre vendas, me ensinou muito sobre negócios, né? Já então, nos meus 40, quando eu tive a oportunidade de fazer coach de vendas, ou entender um pouco o comportamento humano, entender um pouco o que é a venda na essência, né? O que eu digo que é venda na essência? É aquela verdadeira troca de dinheiro por algo que ajuda alguém, certo? Se não ajuda alguém, para mim isso não é uma boa venda. E tá tudo bem se isso acontece por aí. E acontece bastante, né? Que é aquela venda empurrada, né? É aquela forma de olhar o cliente como cifrão, né? Opa, tá entrando dinheiro ali, né? Então olha como cifrão. E aí empurra a venda para ele, o que não é muito legal. Primeira coisa, porque você vai vender uma vez só, certo? Segundo, porque de verdade você não está ajudando a vida de ninguém, você não está melhorando o mundo, né? E de alguma forma aquilo vai voltar para você, certo? Muito bom. O que eu aprendi nesse período aí? Nada segura o poder das pessoas. Crença e atitude. Tá? Então, foi realmente um período onde eu tive que me entender como pessoa, buscar realmente conhecimento, olhar para os erros, entender o processo, e, a partir daí, eu comecei a treinar pessoas, treinar empresas, para que, a partir dos meus erros e dos meus conhecimentos, pudesse ter uma outra jornada, né? Muito bom. Bom, então, voltando aqui... Isso aqui digamos assim, é um resumo de tudo isso, né? Venda, então, é ciência, venda é emoção, venda é método, venda é amor. Certo? Por que eu digo que venda é amor? Porque é essa dedicação que você tem pela pessoa. É esse cuidado que você tem pelo outro, de forma a deixá-lo feliz. Eu quero, de alguma forma, deixar a pessoa que está comprando comigo feliz. Enquanto eu não vejo essa satisfação, enquanto eu não vejo essa... aliás, isso acontece muito na entrega, né? Quando eu estou na entrega, eu quero realmente ver aquilo sendo o melhor para o outro, né? Só que isso é uma consequência de uma venda. A venda acontece antes, depois tem a entrega, certo? Então, por isso que eu digo que venda é amor, além de tudo isso aqui. Ciência, porque sim, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de comportamento humano. Tem um outro lado da venda, que essa eu estou me aprofundando cada vez mais, quero me tornar especialista, que é a venda comportamental. É a venda o qual eu olho para o ser humano do jeito que ele é. Todas as outras coisas que envolvem a venda são ferramentas que fazem parte do processo. Mas, se eu olho o lado comportamental, eu vendo qualquer coisa para qualquer pessoa. Por isso que é uma coisa que precisa ter cuidado, é claro, né? Tudo que envolve desenvolvimento humano serve para o bem, serve para o mal. Infelizmente. Então, quem quiser usar para o mal, vai usar, né? Mas, olhando para aquilo que eu entendo que é entrega de valor, eu vou conseguir ler a pessoa exatamente melhor do que ela mesma para deixá-la feliz. Então, eu quero cada vez mais me especializar nisso, dessa forma, justamente para ensinar as pessoas a fazerem isso, né? E, de certa forma, não é tão complicado assim. A gente consegue usar dos nossos recursos, né? Entre os nossos sentidos, a nossa maneira de ver as pessoas, a gente consegue observar algumas coisas. A gente vai até comentar algumas coisas aqui para dar de insight para vocês, né? Bom, então, voltando no nosso conteúdo principal aqui, sobre as objeções, quero destacar aqui para vocês a importância da venda. Falar que a venda é importância numa empresa é óbvio, né? Se não tem venda, não tem empresa. Esse é fato, certo? Mas agora, olha só, de um resultado de uma pesquisa Sebrae com 2.000 empresas, motivos alegados por empreendedores para que a empresa deixasse de funcionar.
fechou, faliu, sumiu, né? Uma delas é imposto, e aqui, eu começando a entender um pouco mais agora do que é o direito tributário, eu auxilio uma empresa também em relação a isso, para mim é um pouco de falta de informação aqui do empresário empreendedor. Aliás, eu estava dando uma mentoria agora, lá em Caçapava, para uma padaria, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre essa parte tributária, que pode, de alguma forma, ser bastante ajustada e diminuir os impostos. Então, infelizmente, a gente tem falta de informação, e aí acaba caindo tudo nas costas do empresário, né? Mas olha só isso aqui. Vendas, pouca procura, demanda clientes, forte concorrência, né? O que mostra isso para mim? Mostra que o empreendedor, o empresário, muitas vezes ele acredita, né? Isso é uma crença e está tudo bem. O que importa é dar uma outra consciência agora de que a gente acredita que se eu tiver uma sede bonita, né, um prédio bonito, muito bem arrumado, muito bem mobiliado, se eu tiver lindos produtos maravilhosos, eu vou vender. Basta eu ter isso que eu vendo, né? Até uns 50 anos atrás talvez fosse assim. Hoje não é mais. Hoje não é, porque o nosso cliente ele vem com muita informação já, né? Ele tem possibilidade de absorver muita informação antes de chegar para comprar com a gente, certo? Significa que não é qualquer cenário bonito ou produto bonito, ou seja lá o que for, vai convencer ele. Ele quer mais. Ele quer entender mais. Porque ele está investindo o dinheiro dele, lembra que eu falei? Ele tem o poder. Ele está com o dinheiro no bolso, certo? Então, de novo, aqui, no caso, não é falta de informação, mas é falta de preparo, né? É o cliente entender, o empresário, o empreendedor entender que se eu não estou resolvendo o problema de ninguém, eu não tenho venda. Esse é o fato, tá? Então, antes de criar produto, antes de abrir uma nova sede, faça uma pesquisa primeiro. Faça uma pesquisa para saber o que o seu cliente quer, como que ele deseja, como que ele pensa, e a sua maior fonte de informação é exatamente os seus clientes. Conversa com os seus clientes, para que você tire informações dele, de forma que, com aquelas informações, você pode abrir novos negócios, pode abrir novas oportunidades, se faz sentido realmente abrir uma nova sede ou não, enfim, certo? Então, isso, infelizmente, né, acontece muito no empresariado brasileiro, que acredita que se tiver um excelente produto, eu vendo, né? Muito bom. Como é que a gente soluciona tudo isso, né? Falta de preparo em relação à objeção, não tem informações suficientes para ter uma boa venda. Como é que a gente resolve isso? Eu acredito no meu método, né? Obviamente, eu não vou acreditar quem acredita, né? Jesus acredita, né? Bom, na verdade, eu escrevi esse método, né? Esse método chama-se Método Valor e tem um acrônimo, e que não é por coincidência, ele é realmente colocado em prática, né, que é o que eu mais gosto de fazer, e que o V tem a ver com o valor do cliente, né? Como eu disse aqui, a gente não pode ter foco no dinheiro, a gente precisa ter foco no cliente, né? Ouvir as pessoas. Mas eu vou além disso, eu vou no foco do cliente. Uma coisa é eu olhar para a pessoa, outra coisa é eu tentar olhar o que ele está olhando. É tentar olhar pelo olhar dele. A partir daí eu começo a entender o que ele realmente está precisando. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele está precisando. Ele vem falando um monte de coisa, né? E cabe a nós, como eu disse, nós somos os especialistas. Nós sabemos o que pode ser melhor para ele ou não, baseado no que nós absorvemos de informação, certo? Se a gente não absorve informação suficiente, é difícil de eu conectar uma boa solução para a necessidade dele, certo? Então, eu vou nesse ponto, foco do
cliente, como encontrar o verdadeiro valor dele, o que ele valoriza, certo? A outra é abordagem personalizada. Somos todos iguais como pessoas? Por que todo mundo vende igual para a gente? Entra numa concessionária de carro para você ver. Vai vender igualzinho o que vendeu do anterior. Do mesmo jeito, padrão. Vai chegar, vai fazer umas perguntinhas, tal, não sei o quê, e 3, 4 perguntas já vai levar você para o carro e provavelmente ele vai levar para o lançamento. Ele não vai levar para aquele que é o que realmente você está precisando, certo? Eu sei porque eu já dei treinamento em concessionária também, e aí eu falava umas coisas e o gerente olhava para mim. Você quer venda, que o cliente volte aqui, ou você quer fazer bonito só para o seu diretor? Né? Porque o seu diretor, obviamente, quer que venda o lançamento, mas eu quero que o meu cliente fique feliz. É uma escolha. É uma escolha. Você escolhe aquilo que você decide fazer, certo? Eu prefiro sempre deixar o meu cliente feliz, mesmo que eu perca a venda. E eu já fiz isso, porque eu quero que ele volte. E ele volta. Muitas vezes ele volta. Ele fica aquela referência positiva, né? Como eu falei, eu não tenho foco no dinheiro e nem foco no cliente. Eu tenho foco do cliente, certo? Então, a abordagem personalizada é enxergar cada ser humano como ele é, da forma como ele é. Uma abordagem para um é de um jeito, uma abordagem para outro é de outro jeito. E eu preciso, como ser humano, também entender isso, certo? Isso é venda comportamental. Quando eu começo a olhar o comportamento das pessoas, né? Eu não sei se você já observou na loja ou na imobiliária ao qual você trabalha, cada cliente entra de um jeito. Tem um que entra falando, tem um que entra meio tímido, tem um que entra... Enfim, cada pessoa é pessoa, né? E você precisa enxergar isso e, a partir daí, ter uma abordagem diferenciada com ele, certo? Ele vai se sentir humano, ele vai se sentir próximo. Mais do que isso, ele vai se sentir conectado. E se você gera conexão com uma pessoa que você acabou de conhecer, você gerou confiança. Pelo menos uns 60% da venda é confiança. Pelo menos. Certo? Muito bem. O L é de longevidade nas relações, ser realmente amigo do meu cliente, né? Então, como eu disse, eu quero fazer cliente feliz. Eu quero que ele seja meu amigo. Eu quero que, a partir do primeiro relacionamento com ele, que é uma venda, né? A partir daquela venda, ele seja meu amigo, para que ele sempre conte comigo, né? Eu tenho clientes que me procuram para recomendação de advogado, para recomendação de, enfim, de várias coisas. Por quê? Porque a gente tem uma determinada amizade e ele sabe que eu conheço várias pessoas, e aí essa pessoa, cara, você conhece alguém assim, assim, assim? Espera aí que eu já passo já. Certo? É isso que eu quero que o meu cliente pense de mim, que eu sou amigo dele, que eu estou pronto para ajudar a hora que ele precisar. Certo? A outra é a oferta de valor, né? Se eu sei o que o meu cliente está precisando, se eu sei o que é valor para ele, eu vou ofertar valor. Parece óbvio, mas não é tão fácil de fazer assim. Por quê? Porque é realmente difícil encontrar o valor das pessoas. É realmente difícil entender o que ele valoriza. Tá? Às vezes, uma pessoa quer comprar um imóvel de alto padrão para satisfazer a esposa, para satisfazer o diretor da empresa dele, para satisfazer sabe-se lá quem. Ele mesmo não está querendo um imóvel de alto padrão, ele está querendo uma chácara, num lugar, para descansar. Eu vivo num turbilhão, semana inteira. Chega final de semana, com a sumida aqui. E eu venho de São Paulo, morando num ovo, lá no centro urbano, que aqui dali é uma loucura. Chega no final de semana que eu assumi. Agora eu vou para uma casa de alto padrão que vai ter mais um monte de coisa para fazer. Certo? Isso é valor dele. É claro, óbvio, que nós, como os especialistas, de novo, precisamos satisfazer não só quem vai pagar, mas quem vai usar. No caso, a esposa. Né? Então, nós precisamos saber fazer bem isso também. Senão, a gente também perde uma venda. Né? Isso, inclusive, é a objeção, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco sobre quem são os personagens de uma compra. Quem está envolvido no processo de compra. Né? A outra, então, é retenção
garantida. Uma vez que eu sei o que é valor do meu cliente, eu já sou amigo do meu cliente, ele vai comprar comigo. É manter esse valor com ele. No caso de imóveis, a gente não troca anualmente, né? Mas no caso de investidor, ele sempre está comprando. Tá? Na época que eu trabalhava com lançamento de imóveis, eu vendia, acho que uns 3 imóveis para a mesma pessoa, em períodos diferentes. Porque ele me procurava, ele gostou, entendeu que eu consegui ajudá-lo naquele momento. Eu fiz conta junto com ele. Conta. Aliás, essa é uma excelente tática para você vender. Faça conta junto com o seu cliente. Nem todo cliente permite isso, porque entra um pouco na vida financeira dele. Mas quando ele deixa, ele permite, cara, faz conta com ele. Faz assim, ó. Vamos lá, isso aqui é parcela, isso aqui é casa, isso aqui é aluguel, isso aqui é carro, né? Ó, sobra isso aqui para você fazer parcela por mês, ó, né? Legal. Qual é o melhor jeito, então, de lidar com objeções? O que vocês acreditam que é? Qual é a melhor forma de lidar com objeções? Alguém arrisca? Entender a necessidade do cliente. O que mais? Ir com o cliente até o fim. Isso, conduzir ele até o final. Certo? Legal. Eu acredito que a melhor maneira de lidar com objeções é não ter objeções. Não ter, né? Se ela não existisse. Ah, peraí, Jesus, mas isso não está no meu controle. Grande parte das objeções está no seu controle. E eu vou ensinar você a fazer isso. Tá? A gente pode realmente controlar algumas objeções, antecipar alguma delas, de forma que, quando chega o momento do fechamento, já está resolvido. Já está resolvido. Certo? Bom, e para mim só existem 2 tipos de objeções. Quais são? O que vocês acreditam que é 2 tipos de objeções? Já matou ali. Verdadeira e falsa. Só existem essas 2 objeções. Aquela que é real, né? Aquela que o cliente traz com algo que realmente está dificultando para ele a tomada de decisão. E aquela que é oculta. Aquela que é mentirosa. Sabe aquela uma assim, que o cara entra e fala, daqui a pouco eu volto, vou dar uma voltinha, né? Vou ali, já volto, vou falar com a minha esposa, vou... Enfim, inventa qualquer coisinha só para não tomar uma decisão ali na hora, né? Essa é a oculta. E eu vou ensinar vocês a lidar com as 2. A verdadeira, a gente tem algumas... eu vou trazer para vocês aqui algumas objeções que eu sei que é comum em todos os mercados, né? E vamos aprender a lidar com a oculta. Com essa técnica que eu vou trazer aqui, nunca mais você vai passar por uma objeção oculta. Nunca mais. Eu espero, né? Então vamos lá. Primeiro, como não ter objeções? Faça pergunta para mapear as possíveis objeções e resolva antes de aparecer. Então, no caso, por exemplo, das pessoas que estão envolvidas num processo de compra, né? No caso de imóveis, quais são as pessoas que decidem, que dão opinião, que influenciam? Quais são? Marido, esposa, tia, filha, né? Às vezes até cachorro influencia, certo? Um determinado condomínio não aceita cachorro, então não vou comprar. Simples assim. Simples. E é um cachorro. Né? Não menosprezando, mas impediu de ter um investimento aí de 500, 600, 1 milhão de reais. Certo? Então, conhecer esse processo, saber quem está envolvido em todo o processo, vai ajudar muito você a mapear a objeção e já resolver ela antes. Certo? Então, por exemplo, quem vai morar? Quem vai usar? Quem vai pagar? Quem vai investir? Né? São perguntas que você faz para alguém que vai morar em algum lugar. Certo? Tem cachorro? Não tem? Né? Tem alguém que é cadeirante? E aí precisa de um ambiente, de uma residência que tenha todo acesso? Certo? Pergunta.
pergunta. A partir do momento que você pergunta, a pessoa vai dizer: ah, sim, minha tia de vez em quando vem no meu apartamento e ela é cadeirante, né? Eu tenho um cachorro e que se não tiver dentro do condomínio, não pode ter cachorro, não vou comprar. Certo? Então, se você tem essas informações antes, qual é o imóvel que você vai oferecer? Aquele que permite cachorro, aquele que tem acesso a cadeirante, você vai oferecer esse, certo? O que você está fazendo? Tirando todas as objeções possíveis antes dela acontecer. Porque imagina você que está lá oferecendo um apartamento lindo, maravilhoso, né? E aí lá no meio, lá ali já pensando em quanto vai pagar, aí um olha para a cara do outro assim: cara, eu não vi acesso a cadeirante aqui, você viu? Não, eu não vi. Aí fica o vendedor com aquela cara assim: como é que faz? Perdeu. De verdade, perdeu. Vai ter que, ou se consegue contornar a situação, não, peraí, eu tenho um outro aqui e tal. Ok, mas eu vou dizer para vocês uma venda que eu perdi de bobeira. De bobeira total. E é uma bobeira como essa, tá? Um cliente escolheu, né? Escolheu era um imóvel de lançamento, era uma sala comercial. Ficou com a esposa dele: ah, eu escolho a 21, eu escolho a 23. Ele estava naquela, né? Decidir ali, ele ia investir, estava certo já, né? E eu cometi um erro, já era 7 para 8 horas da noite, algo assim, né? E eu cometi um erro de não verificar se aquelas unidades estavam todas abertas ainda, porque imagina, 20 corretores vendendo, né? Alguém assinou, reservou, acabou, no que dali não está mais para vender, né? Eu cometi esse erro. E aí, ó, olha só, eu inventei essa objeção, né? Foi eu que trouxe essa objeção, né? Eu não me preparei, certo? Vendi. Aí no outro dia, vamos fazer contrato, tal, não sei o quê. Mas isso aqui já está vendido. Eu falei: pô, sério? Nossa, mãe, e agora? Vou ligar para ele e tal, não sei o quê. A compra, né? O processo estava tão árduo, estava tão indeciso, né? Ele ficou, acho que 30, 40 minutos com a esposa dele entre: ah, vamos a 23 porque tem isso, ah, não, vamos a 22 porque tem isso. Ficou uma coisa assim, que não ia, não vinha. Quando ele decidiu, aquilo dali estava certo para ele. Para ele era uma compra feliz, certo? A partir do momento que eu informei que não tinha, porque foi uma venda que aconteceu à tarde, né? Eu falei: então tá bom, então não quero mais. Não, mas tem a 21 está aberta. Não quero mais. Perdi. Por um processo simples de não ter perguntado, mas não foi ele que trouxe a objeção. O que eu quero dizer é o seguinte, que por uma objeção que você não resolveu, e aquela objeção aparece no momento do fechamento, o cliente vai fazer exatamente essa cara para você. Ele fala assim: então deixa para lá. Não quero. Porque foi uma objeção que você não resolveu. Certo? Então, faça muitas perguntas para os seus clientes, de forma que você levante todas as objeções possíveis. Tá? E sabe onde tem um acervo muito grande de objeções? São justamente as objeções que você já passou. Pega todas elas, mapeia, né? Vai lembrando aí, faz uma lista. Né? Aliás, tarefa para você. Para quem dá mentoria não aguenta, né? Tem que dar tarefa para alguém, né? Olha lá, ó, tem uma mentorada minha aqui, ó. Tarefa para você. Saia daqui hoje, amanhã, elenca pelo menos umas 10 objeções pelo qual você já passou, tanto ela resolvida quanto não resolvida. Tá? Por quê? Porque isso vai ajudar você a fazer perguntas para o seu cliente de forma a não deixar aquela objeção acontecer novamente. Legal? Muito bem. Essa é uma forma da gente resolver as objeções verdadeiras. Tá? Olha lá, ó. Liste em casa todas as objeções e resolva antes. Como lidar, então, com as ocultas? Aliás, dá para também resolver as verdadeiras. Tá? Nós vamos falar aqui da técnica OASIS. Tá? O que é a técnica OASIS? Ela vem do acrônimo ouvir, apoiar, sondar, investigar e solucionar. Tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente ouve, certo?
Então, o que você não pode fazer com o seu cliente? De jeito nenhum. Ele trouxe uma objeção e é você dizer para ele assim, ah, sério? Ah, não é possível. Será mesmo? Não faça isso. Você está hostilizando a objeção dele. Seja ela mentirosa, seja ela verdadeira, você está desrespeitando. Certo? Então, nunca faça isso. Se ele trouxer a objeção, você falar uma frase do tipo assim, ó, ele traz para você, né? Sabe como é que é? Né? Ele vem com... Não, sabe o que é? Sabe o que é mesmo? Né? Ele vem com uma frase assim, e aí você pergunta, ah, tá, como assim? Deixa eu entender melhor. Então, ouvir. Ah, tá, entendi. Me explica um pouco melhor sobre isso. É a objeção que ele trouxe. Certo? Legal. O apoiar. O que eu posso fazer? Entendo. Percebi que isso é importante para você. Então, são frases que nós vamos falando uma a uma, de forma a ir aplicando essa técnica. Tá? Sondar e investigar. E aqui eu tenho duas técnicas acontecendo. Vai acontecer o oásis e vai acontecer empilhamento. De que forma acontece isso? Além disso, tem mais alguma coisa? Então, percebe que nesse momento aqui uma objeção oculta, ela fica estranha. Porque o cara falou assim, ah, preciso falar com a minha esposa. Aí eu digo para ele, ah, tá, entendi. Me explica um pouco melhor. Não, sabe o que é? Minha esposa precisa ver também, tal, não sei o quê, papá. Ah, tá, legal, entendi. Percebi que isso é importante para você. Além disso, tem mais alguma coisa? Pensa que ele contou uma mentira. Aí o que fica na cabeça dele? Nossa, e agora? Eu vou ter que inventar outra. Vou ter que inventar mais uma aqui, porque essa, né, não foi para frente. E eu queria que parasse ali, né? Mas aí ele pode ser até que ele invente mais uma. Pode ser até que ele fale, não, sabe o que é? Eu preciso ver lá no banco também, financiamento, tal, não sei o quê. Aí você, aplicando a técnica, sabe o que você vai fazer? Ah, entendi. Percebo que isso também é importante. Além disso, tem mais alguma coisa? O que você está fazendo? Você está empilhando objeções. Vai pegar todas as objeções. Vai chegar uma hora que ele vai pensar, caramba, não dá para inventar mais. Né? Não dá para inventar mais. Daí ele vai dizer, não, é só isso. É só isso. Aí você vem para a finalização, checkmate, que é onde a gente mata todas as objeções. Essa é uma frase escrita com alguns termos em PNL muito forte, recomendo você decorar, inclusive. Tá? Se nós dois juntos encontrarmos uma solução para isso, cada isso é uma objeção. Certo? Com a qual você concorde, é claro. Estaria interessado em continuar a negociação? Então, percebe aqui que eu não estou no fechamento. Eu estou para negociar. Então, aqui, o ideal não é você falar assim, ó, tá interessado em fechar? Não, não é isso ainda. Nós estamos aqui interessados em, por enquanto, continuar a negociação, certo? Então, a parte importante dessa frase aqui, ó, se nós dois juntos encontrarmos uma solução, não sou eu que vou encontrar a solução sozinho, é nós dois. Nós dois, não vamos ver uma forma de achar uma solução aqui, certo? Com a qual você concorde. Significa que eu não vou trazer uma solução e vou falar para você, ó, é essa aqui, acabou. Não. Ele precisa concordar. Se ele não concordar, a coisa não avança. Né? E aí, para finalizar, é interessado em negociar. Não é para fechar ainda. É para negociar, é para continuar. Certo? Percebe que aqui não dá para ele dizer não. Nessa técnica aqui, não dá para ele terminar aqui embaixo assim, ó, com a qual você concorda que, é claro, estaria interessado em continuar a negociação? Se ele disser não, significa que ele não entendeu. E aí você explica novamente. Fala, não, peraí, não é para fechar. O que eu quero é continuar negociando com você. Repete essa frase para ele. Ó. Se nós dois juntos encontrarmos uma solução para isso, com a qual você concorde, é claro, estaria interessado em continuar a negociação? Daí ele vai entender. Ah, tá. Ah, não, tá. Daí sim. Então não tem jeito dele dizer não aqui. Agora, pode acontecer
do cara que trouxe só mentira, sabe? O cara que só tentou me enrolar. E aqui ele dá uma estressada, porque ele, né? Ele vai ficar preso aqui. Vai ficar preso. Pode ser que nesse momento aí ele espane. Pode ser que ele fale, na verdade, deixa para lá, não quero não. Ele vai espanar. Vai espanar. Por quê? Porque ele ficou cercado, ele não tem como sair de forma contando a verdade, não tem como ele sair. Aliás, seria excelente se ele falasse assim, não, de verdade mesmo eu não quero comprar agora, eu só vim ver. Eu não quero comprar agora. Seria o ideal ele fazer isso. Mas ele não faz isso. Nós, brasileiros, nós não conseguimos dizer a verdade para as pessoas naquilo que a gente realmente sente. Né? Eu não quero comprar agora, eu só vim ver. Ah, tá, então tá bom. Né? Só que a gente não sabe dizer esse não. A gente não sabe. Então a gente fica tentando dar desculpa. A gente fica tentando dar a volta, fica, né? Enfim. Pensa que nós também somos compradores, né? Bom, agora, se ele tem objeções verdadeiras, né? Realmente ele precisa ver financiamento, realmente ele precisa conversar com a esposa. Aliás, se a esposa aparecer aqui, pensa que você errou no processo, certo? Por quê? Se a esposa é importante para o processo de compra, ela deveria estar lá. Ela deveria estar na imobiliária, deveria estar no, né? Deveria estar lá. Todos os envolvidos deveriam estar lá. Meu filho também? Tia também? Mãe também? Influencia. Né? Influencia. Aliás, pega uma pergunta para vocês aí que a gente consegue mapear as pessoas que estão envolvidas no processo. No processo de compra desse imóvel, desse apartamento, desse produto, desse serviço, é você que decide ou tem mais alguém? Essa é a pergunta que você faz para levantar as pessoas envolvidas. Né? Além dessa pessoa, tem alguém que você gosta de ouvir, que influencia nas suas decisões? Geralmente é mãe, é pai, né? É alguém que está acima da gente às vezes. Certo? Por quê? Porque realmente a gente respeita a opinião de outras pessoas e a gente ouve. E no caso de uma compra de imóvel, muito provavelmente um jovem vai perguntar para o pai e para a mãe. Muito provavelmente. Adulto. Né? Por quê? Porque pai e mãe têm mais experiência. Certo? Ah, ele também dá opinião para você, você ouve ele. Então traz ele. Traz ele para a gente mostrar para ele também. A gente quer que ele conheça também. Certo? E aí o que poderia ser uma influência negativa, você tem chance de influenciar positivamente. Porque ele está no processo. Se ele não está no processo, e aí é uma influência oculta, você não sabe quem que é. Né? Sabe aquela venda que melou? Aquela venda que estava certinha já ali. Estava indo, daqui a pouco a pessoa não te atende mais e some. Cara, alguma coisa aconteceu no processo que você não teve controle e sumiu. Eu não sei nem o que é. Comprou no concorrente, não comprou, desistiu da compra, achou caro, não sei o que aconteceu. Certo? São influências que acontecem e a gente não sabe. Agora, se você traz para o processo, você tem uma chance. Você tem uma chance. Legal? Muito bom. Aqui são algumas das objeções que eu falei para vocês, que faz parte aí de todo um levantamento que eu fiz dos meus processos, tal, né? São comuns. Então, uma delas é dinheiro, tá? E aí, dinheiro, tem várias situações que envolvem dinheiro, tá? No meu caso, como eu trabalho com treinamento, muitas vezes é prioridade, certo? E aí eu faço uma pergunta para o meu cliente. Antes que essa objeção venha para mim, eu já pergunto para o meu cliente, isso que eu estou oferecendo para você é prioridade para você ou não? É importante para você ou não? Eu já pergunto. Porque se ele falasse, não, sabe o que é? Eu estou pensando entre, sei lá, entre comprar um computador e fazer o seu treinamento. Cara, mas você não falou que é prioridade? Qual é a prioridade do seu computador hoje? Qual é a prioridade do seu treinamento, mentoria para fazer mais dinheiro e comprar um computador? Comprar até 2. Né? Então, é uma questão de prioridade.
Aí, nesse caso, o que eu posso fazer? Mostrar o impacto positivo do investimento. No meu caso, o treinamento. Se ele faz um treinamento comigo, ele pode, sim, ter todo um processo de venda mais estruturado, poder vender mais e, consequentemente, no caso aí do computador, poder comprar até 2. Certo? Tempo. Tempo escasso ou tempo oportuno, né? O que é tempo escasso? Falta pouco tempo para alguma coisa e não dá tempo por qualquer motivo. Essa é uma objeção. E a tempo oportuno a pessoa não está no momento de compra. E ela está lá, de alguma forma, olhando. Certo? É importante você perguntar. Você está procurando, né? Você está procurando imóvel? Para quê? Porque eu vou casar. Vai casar quando? Vou casar no meio do ano. Legal. E você pretende morar quando? Eu pretendo morar no final do ano. Legal. Então, você está procurando já para poder morar no final do ano, certo? Certo. Legal. Sabendo, como eu falei, né, que um processo de compra envolve aí pelo menos uns 2 meses, depende muito dessa questão documental, etc. Mas pode ser que aquilo dali não é uma urgência ainda para a pessoa. Se não é urgência, vira objeção. Ela vai falar para você, não, sabe o que eu estou dando uma olhada, aí depois eu vejo. Perdeu. Tudo bem que pode depois o cliente voltar no momento oportuno dele, daqui a 2, 3 meses. Ok, pode. Certo? Se você deixou uma boa referência, explicou, ok, tudo bem, pode. Mas aquele momento ali não vai ter venda. Certo? E você não mapeou antes também. Né? Porque é o caso, por exemplo, da gente falar nesse caso, né? Mas você quer procurar agora para entender o que tem, é isso? Porque eu tenho alguns lançamentos, só que quando você quiser comprar já não vai ter mais. Então você tem 2 opções. Ou você compra agora e já garante, ou você procura depois. Porque procurar agora não vai adiantar nada, meu querido. Você vai perder tempo. Né? É isso. Funciona para mim, né? Então, no meu caso, acontece, né? Funciona. Isso que você está me mostrando funciona? Falta de confiança na empresa, vendedor, isso é o que causa, né? Que causa essa desconfiança. Falta de confiança na empresa, no vendedor, no produto, no serviço. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Mostrar resultado da empresa, mostrar a satisfação do cliente. Tá? A gente pode mostrar o quanto aquilo que a gente está vendendo resolve a vida das pessoas. Né? Decisor e influenciador, olha, está aqui. Todas as pessoas envolvidas no processo, perguntar quem está envolvido. Essa é uma forma de você resolver essa objeção. Falta de urgência, né? Como eu falei. Toda venda ela acontece por dor latente, desejo ardente. Tá? Dificilmente alguém compra se não tiver isso. Dor latente. O que é dor latente? Dor que está assim, ó, pulsando. Imagina dor no pé, dor no dedão. Tá assim, ó, você está sentindo o coração latejando lá. Você vai resolver essa dor? Provavelmente vai, porque senão vai ficar com a dor lá, não vai dar, não vai deixar você pensar, não vai deixar você fazer outra coisa. Certo? Essa dor o cliente resolve. O que é dor latente para o cliente? É aquele problema que está tirando o sono. É aquele problema que ele... preciso resolver isso? Eu preciso resolver isso. Se eu não resolver, a coisa não vai andar. Isso é dor latente. Ou desejo ardente. Eu vou pegar o exemplo de mulheres, tá bom? Vamos pensar naquela bolsa maravilhosa que você viu na vitrine e você fala assim, ó, hoje é o meu dia, eu mereço. E aquela bolsa olha para você, você olha para ela, é hoje que a gente vai embora. Né? Seu desejo ardente. Ela quer. Não, eu quero. Quanto é? Não sei, eu quero. Isso é desejo ardente. Certo? Agora, imagina essa mesma mulher, olha na vitrine assim, vê aquela bolsa maravilhosa e fala, bonita, legal, bonita. Vai comprar? Dificilmente. Né? Pode vir a vendedora, mostrar, etc. Dificilmente. Né? Então, pensa isso. O seu cliente precisa ter ou desejo ardente ou dor latente. Agora, você precisa mapear isso. O seu cliente não vai escancarar isso para você. Por que ele não vai escancarar?
Porque isso é entregar ouro, né? É entregar o ouro. Eu falo assim, cara, eu preciso muito desse apartamento. Opa! Encontrei alguém. Ele não vai fazer isso. Você precisa encontrar nele, lembra, comportamento humano, ler nele aquela aflição, aquela angústia por querer resolver isso. Certo? Isso está diretamente relacionado, então, à urgência. Se não tiver isso, aí o que eu posso fazer? Né? Criar escassez, mostrar o impacto positivo imediato, aquilo que eu falei do cliente que vai comprar um imóvel de lançamento, mas ainda não está no momento. Né? Se você mostra para ele escassez, fala, olha, eu sei que você pretende morar só mais, né, comprar mais para o final do ano. Só que aqui eu tenho poucas unidades, neste preço, desse jeito que você viu. Se você deixar para comprar daqui a 6 meses, eu não posso garantir nada. Certo? Ao invés disso, você pode dar uma entrada, garante, e aí, lá no final do ano, você continua pagando. Essa é uma opção. Né? Bom, não vê valor. Aqui é o que bastante acontece de forma muito comum. Né? O que é não ver valor? Sabe quando alguém chega e pergunta para você, quanto é? Quanto é? Chega, abre um plantão de venda e fala, quanto é aí? Quanto é? Quanto é? Ele está preocupado se aquilo vai resolver a vida dele ou não? Aliás, talvez ele gostaria que isso acontecesse. Né? Mas, na verdade, ele está vendo preço. Preço. Tá? E tudo bem que preço também é valor. Para quem valoriza preço também é valor. Certo? Mas se você não tem o menor preço, não adianta, você não vai resolver o problema dele. Para empresas que têm o menor preço, vai resolver o problema dele. Certo? Então, você precisa, como eu disse, enxergar qual é o valor dele, né? E aí precisa conversar um pouco. Né? Ou seja, o cliente entra e pergunta qual é o preço. Vamos bater um papo para eu entender o que você está precisando? Né? De repente, você está precisando de alguma coisa que o mais barato não vai resolver. E aí eu quero ajudar você a resolver. Só isso. Né? Vamos conversar? Aí você consegue mapear valor. Se você mapear valor, como eu disse, né? Gente que precisa de imóvel que aceita PET, enfim, são valores. Né? Se ele não vê valor, ele fica com foco no preço, aí o que eu posso fazer? Né? Mostrar benefícios e conectar valor pessoal. Aquilo que é valor para ele, eu preciso conectar. Se eu não conseguir conectar valor, dificilmente ele vai sair da ideia de preço e ir para uma outra ideia. Ele vai continuar olhando o preço. Você sabe por que o cliente olha preço? Aliás, lembra, você também é comprador. Por que você procura preço? Alguém chuta uma situação, uma ideia, né? Por que você procura preço? Oi? Falaram lá. Encaixe na renda, ok. O que mais? Não, vamos imaginar que você não está comprando imóvel. Você está comprando qualquer coisa. Você vai comprar um carro. Aí você procura preço. Também. Ok. Então tá bom. Então faz sentido. Diminuiu o preço, não é valor. Lembra que eu estou falando de preço aqui. Valor é outra coisa. Né? Preço. Porque é mais fácil decidir. É muito mais fácil de decidir por preço. Por quê? Porque preço é número. 10 é menor que 8 ou é maior que 8? 10 é maior do que 8. É fácil decidir isso. É racional, é numérico. E a gente, quando vai olhar para preço, a gente olha do mesmo jeito. Agora, é fácil um cliente comparar valor. Quando eu falo valor, não é valor numérico, tá? É valor de percepção. Valor de o quanto aquilo realmente é bom para mim. É fácil comparar? Não. Vamos pensar aqui, vai. Me dá 2 bairros bons aqui de São José. Vila Ema eu sei que é. Urbanova e Vila Ema. Né? Vamos pensar que eu tenho 2 apartamentos. Os 2 custam na faixa aí de R$800 mil. Certo? Qual que é melhor? Não sei. O que você quer? O que você quer? Na Vila Ema tem umas coisas. Em Urbanova tem outras coisas. Isso é valor. Isso é percepção de valor.
Dá para comparar? É difícil. É difícil. Né? Você, como especialista, vai trazer para ele aquilo que está no entorno, o que um tem, o outro não tem. Você vai explicar para ele encaixar com os valores dele. Se você conseguir mapear alguns valores, você já mostra. Né? Por exemplo, se ele falar, cara, eu gosto de ficar perto do centro, então vai na Vila Ema. Excelente bairro. Bairro tradicional aqui. Certo? Ah, não, eu gosto de um lugar um pouco mais tranquilo, tal, né? Urbanova. Certo? Então, se você pergunta e entende o valor dele, você vai saber explicar. Agora, se você não pergunta, e aí ele fala, qual que é melhor? Não sei. Sei. Certo? Qual que é mais barato? Me vê um barato. Barato tem lá, né? E aí? Então é isso, certo? Por isso que todos nós, e aí, como eu disse, nós somos compradores também, nós também olhamos para preço, porque dá uma percepção de vantagem. Eu pago mais barato, eu tenho vantagem. Só que o que a gente esquece, de novo, que a gente também é comprador, nem sempre o mais barato eu tenho vantagem. Nem sempre. Algumas vezes sim, certo? Quando eu comparo coisas equivalentes, né? E aí tem um outro mais barato. Ótimo, excelente, certo? Agora, quando eu tenho coisas que é difícil de eu comparar em termos de uso, em termos de qualidade, qual que é mais barato? Não sei. Né? Muito bem. Não vê valor, medo de tomar decisão, que é o nosso amigo falou ali. Medo tem realmente, no caso de investimento alto, o imóvel é um investimento alto, então tem medo sim. Aí o que a gente pode fazer? Tranquilizar com garantias, de alguma forma, dentro do que é a possibilidade de vender imóveis, certo? Falta de dinheiro, e aí sim, o cara não tem dinheiro mesmo. Ele está vendo, entrou num plantão, ou entrou numa imobiliária, começou a ver alguns imóveis, e, na verdade, ele não está naquela faixa, né, de compradores daquele imóvel, certo? E não tem dinheiro. E aí ele começa a conversar com você. Precisa oferecer um produto mais acessível, mas de verdade aqui, vamos pensar, né? Isso acontece bastante dentro do que é marketing digital hoje. Chegou um monte de leads, e aqueles leads, né, possíveis clientes interessados, não está na faixa de comprador daquele imóvel, certo? Precisa ser melhor mapeado a estratégia do marketing. O lead não é lead bom. É isso, certo? Mas precisa também, a gente não pode simplesmente falar, o lead está ruim, porque não comprou, o lead está ruim. Não, não é isso. Não é isso, né? Precisa ser feita toda uma análise estratégica, enfim. Tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer, sim. Muito bem. Bom, resumindo aqui, então, para vocês, de tudo que a gente conversou aqui, alguns aprendizados que eu trouxe para vocês. Né? Nada é cedo demais, nem tarde demais para alguma coisa. Apenas comece e dê o primeiro passo. Certo? O outro, a resiliência faz oportunidade. O que a gente precisa fazer é olhar para frente e continuar agindo. É assim que a gente gera oportunidade. Né? O outro, existe um jeito certo de fazer qualquer coisa. Isso se chama método. Né? Conhecimento mais ação igual a resultados. Legal? O outro aqui, nada segura o poder das pessoas. Crença e atitude. E, só recapitulando, né? Qual que é o melhor jeito de lidar com as objeções? Todo mundo em coro, vai lá. Não ter objeções. Vai dormir com isso hoje. Aí pensar, vai chegar lá com a esposa, ela vai, cara, não pode ter objeção. Não pode ter objeção. Vamos lá. E como é que eu lido com as objeções ocultas e verdadeiras? Técnica OASIS. O que é aquela letrinha mesmo? Opa, isso aqui depois. O que é cada letrinha mesmo? O de ouvir, A de apoiar, S de sondar, I de investigar, S de solucionar. Provinha amanhã, hein? Decorou aí, vai ficar complicado, hein?
E o pior é que a provinha é com o cliente na hora, né? O cliente vem assim, cara, nossa, qual que é a técnica mesmo? Muito bom. Estamos avançando, estamos finalmente aqui já. Aqui, quem quiser ler também o meu QR Code, fica à disposição, tá? Para quem quiser também levar o meu treinamento para a sua empresa, só ler o QR Code, vai cair no meu WhatsApp, me dá um oi, a gente conversa, bate um papo, eu entendo qual é a sua necessidade e eu quero levar o melhor treinamento para a sua empresa dentro daquilo que é a necessidade da sua empresa. Legal? Obrigado.